E vamos às notícias. STF entra em colapso. O Alexandre de Moraes fez um discurso de guerra hoje e ele surtou. Só mostra que ele está totalmente descontrolado. O que aconteceu no plenário do STF hoje, no dia 1º de agosto, foi tudo menos institucional. O ministro Alexandre de Moraes, acuado por sanções internacionais da Lei Magnitsky de Donald Trump, e pela crescente pressão popular, principalmente nas redes sociais, aqui na internet, abandonou qualquer aparência de imparcialidade. Ele foi totalmente parcial, atacando seus oponentes. Em tom agressivo, partiu para o ataque direto aos adversários políticos. Ele disse até em milicianos digitais contra ele, como Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, deixando claro seu envolvimento pessoal e emocional nos processos que conduz. Ele estava totalmente descontrolado hoje, descontando em cima do povo brasileiro, com um tom, uma aparência de ódio, um discurso de ódio, essa é a verdade. Mas o que isso revela? A quebra explícita do que determina o artigo 254 do Código de Processo Penal e o artigo 145 do Código de Processo Civil, que diz o seguinte: um juiz que demonstra inimizade ou interesse direto perde sua condição de julgador isento e deve ser declarado suspeito. Então ele não poderia nunca estar diante do inquérito das fake news, do inquérito do falsoso golpe de Bolsonaro, porque ele não é um juiz imparcial. E ele está demonstrando nessa fala que ele surtou realmente. Demonstrando não existir limites para a ousadia e covardia dessa organização criminosa, que será, como bem disse o ministro Gilmar Mendes, será responsabilizada, será integralmente responsabilizada. E na mais característica criminosa dessa verdadeira organização miliciana, ao fazerem as postagens, dizem: ainda há tempo caso você aceite a torpe equação. Acham que estão lidando com pessoas da laia deles, acham que estão lidando também com milicianos, mas não estão lidando com ministros da Suprema Corte Brasileira. E parece que o mundo está desabando na cabeça de Alexandre de Moraes. Então teve essa também aqui. Tagliaferro, braço direito, né? Um ex-assessor de Moraes, TSE e no STF, foi às redes sociais hoje na Rádio Auriverde, um canal aqui no YouTube da direita, e diz o seguinte, abre aspas: Moraes usou o TSE para prejudicar a direita em 2022. Então, falando de eleições, então vem Lei Magnitsky, a pressão popular, a internet em peso, até os da esquerda falando mal de Alexandre de Moraes. E o seu ex-assessor, ele vai hoje na Rádio Auriverde e solta o verbo e diz que tem um dossiê já programado para mais detalhes das violações que acontecia ali dentro dos bastidores do STF, enquanto que ele esteve ao lado de Moraes. Em entrevistas, o ex-assessor da Corte Eleitoral disse que o pleito foi marcado por decisões que prejudicaram diretamente a candidatura de Jair Messias Bolsonaro. Afirmou que o ministro Moraes do STF usou o poder do Estado, usou a Corte Eleitoral, isso é um crime, né? Para prejudicar a direita durante as eleições de 2022. Para Tagliaferro, o pleito foi marcado por decisões que prejudicaram diretamente a candidatura de Bolsonaro. A meus olhos foi feita uma perseguição e uma destruição da imagem da direita no cenário político dentro das eleições de 2022. Tagliaferro também citou como exemplos a proibição do uso pela campanha de Bolsonaro de imagens do 7 de setembro, do funeral da Rainha Elizabeth II e de declarações que relacionavam Lula a ditadores como Maduro,
Venezuela, Nicarágua e agora até mesmo com a China. A direita, diz ele, abre aspas, foi tolhida do seu direito de fazer uma campanha transparente e democrática, de mostrar a sua cara, fecha aspas, ele acrescentou. Tagliaferro explica como funcionava o trabalho do Tribunal Superior Eleitoral. Ele também relatou que o trabalho da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, setor a qual esteve vinculado por anos, se limitava à produção de relatórios com base em pedidos recebidos por grupo de WhatsApp. Esses documentos eram encaminhados ao gabinete de Moraes responsável pelas decisões. Abre aspas, diz ele. Era assim que era feito, relatou. Chegavam os pedidos de fulano, beltrano, e os alvos da direita com o tempo eram sempre os mesmos, declarou. Então é perseguição política que o Moraes vinha fazendo, né? E dizendo que a gente vive numa democracia. Tagliaferro também negou que houvesse monitoramento contínuo das redes sociais pelo TSE, alegando que falta de servidores para esse tipo de atividade. Abre aspas, ele disse. Não tinha um cara olhando todo mundo. O que existia eram ordens determinadas para derrubar perfis, fazer a censura prévia ali entre os internautas, os influenciadores digitais, principalmente, que ele disse, que só atacava os da direita. O ministro obrigava assessores a deletarem mensagens. Também na entrevista, também de hoje, no YouTube da Ouro e Verde, o ex-assessor Tagliaferro disse que Moraes afirmou que o ministro determinava que servidores apagassem mensagens trocadas em grupos ligados a esse ministério AED da desinformação que eu citei anteriormente, ou com pessoas envolvidas na elaboração dos relatórios. Tagliaferro afirmou que dispõe de mais provas contra o ministro e que pretende organizá-las em um dossiê para apresentação às autoridades estrangeiras. Donald Trump, Estados Unidos, Marco Rubio, né? Então por isso que ele perdeu o controle e a fala dele está em tom de guerra. É por causa disso aí, mais algumas coisas. A oposição comemora racha no STF após sanções dos Estados Unidos a Moraes. Então, ontem, o Poder 360 também colocou que, apesar da pressão de Moraes, mais da metade dos seus colegas, ministros do STF, não assinaram a carta em sua defesa, divulgada na quarta-feira, 30 de julho. A divisão na corte ficou ainda mais evidente quando apenas 6 dos 11 ministros compareceram ao jantar oferecido pelo presidente Lula no Palácio da Alvorada na quinta-feira, dia 31. Então nem os companheiros, né, estão apoiando o Moraes. Ele já está ficando isolado. E por isso que ele hoje soltou o verbo e perdeu o controle com esse tom, né, de ódio e de guerra. E agora uns vídeos seus no plenário do STF, o pessoal me mandou. Você tá nervoso, rapaz? Tá descontrolado? Tá babando? Não tá acostumado a apanhar? Passou tantos anos batendo e agora não sabe apanhar. Calma, a confusão tá só começando do lado de cá. Fica tranquilo, ainda tem muita conta para ser bloqueada. Fica tranquilo que ainda falta muito, mas você não pode se descontrolar, sair mandando o dedo do meio para as pessoas. Tá aí com a cara inchada, tá gordo. Cadê aquele cara forte, aquele cara com testosterona, aquele cara rei da estratégia, fazendo um monte de atrapalhada? Rapaz, você vai ficar radioativo. Ninguém vai ficar do seu lado. Agora, deixa eu só esclarecer algumas coisas aqui, rapidamente. Em primeiro lugar, miliciano é aquele que se junta com bandido. Eu nunca fui advogado de PCC, nunca tive ligação com bandido, não. Você está chamando de bandido agora quem? O presidente dos Estados Unidos? Donald Trump? O secretário Bessent? O secretário Lutnick? O secretário Rubio? Esses são os bandidos? Eduardo e eu estamos nos associando com bandidos do governo da democracia mais antiga do mundo? Falando nesse assunto, você está falando um pouco sobre o negócio de traição da pátria, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Foi traição da pátria quando você foi aqui chupar o saco do pessoal do governo Biden, que arrumou dinheiro via USAID para todas as suas iniciativas de combate à desinformação?
Ali foi traição da pátria? Quando se associou a um governo estrangeiro para censurar a tua própria população? Eu queria saber, quando vocês foram pedir para o governo Biden socorrer vocês no TSE, ali foi traição da pátria? Responde aí pra gente, olha aqui na lente da verdade, como dizia o Clodovil. Vamos fazer o seguinte, espera aí, tem muito mais coisa vindo. Fica tranquilo. O futuro do Brasil é brilhante. Ninguém está preocupado com o seu processo do STF. A gente tem certeza que o STF vai seguir o curso dos seus processos. A gente quer que o resto das instituições do Brasil reajam. A gente quer que o Brasil reaja, que o povo reaja. E a gente está dando esperança às pessoas, fazendo um pouquinho de justiça. E não diz que eu estou ameaçando seus familiares ou familiares de ninguém, não. Quem faz ameaça familiar é você. Tá em vídeo você fazendo ameaça a familiar do Mauro Cid. Tá em vídeo você fazendo ameaça. Ninguém, não preciso perguntar para ninguém, não. Ou você acha que eu não lembro de você mandando a Polícia Federal na casa do pai do Hugo Mota? Você acha que a gente não sabe? Quem mandou bloquear as contas da Heloísa Bolsonaro foi você. Quem foi atrás da família do Oswaldo Eustáquio foi você. Quem gosta de ir atrás familiar, bandido, é você. Não sou da tua laia, não. Não me confunda com a tua laia. O que vai acontecer com os familiares, e já está acontecendo com os familiares que perderam visto, é o que está na lei. Aqui nos Estados Unidos, vale a lei. Lê lá a lei Magnitsky, que você vai ver que os familiares que têm relações financeiras vão sofrer as consequências. Você só começou a sentir. Não pensa que vai ficar baratinho com só bloqueio de transação em dólar, não, porque a gente vai até o final para garantir que a lei completa valha para você e para todos os seus comparsas. É bom que eles acordem antes que seja tarde demais. Isso não é ameaça, não. Isso é o cumprimento da lei. E deixa eu te falar, eu estou num país onde a lei vale, e a primeira emenda da Constituição americana me garante o direito de peticionar o governo da jurisdição na qual eu me encontro. Você fica tranquilo que essas decisões tuas aí de inquérito, não sei o que, decisão, eu nem leio, nem sei desse tipo de coisa. Quando você mandar uma carta rogatória, de repente eu paro para ler. De repente eu paro para ler. Porque até lá você vai decidir um monte de coisa. A Interpol já vai parar daqui a pouquinho, e isso está em curso, de aceitar os seus mandados. Nenhum país vai aceitar a extradição feita por juiz sancionado. Só vai acabar até liberando a Zambélia lá na Itália. Então fica tranquilo, filhão. Tem muita coisa por vir. Você não está acostumado a lidar com pessoas que sabem o que estão fazendo e que não vão recuar nem 1 milímetro. Quer dobrar a aposta? Dobra aí. As tuas fichas estão acabando. E eu ainda tenho ficha pra caramba. Aliás, eu não. Meu amigo mais forte do que eu. Tá bom? Deus abençoe o Brasil e Deus abençoe a América. E o povo vai te dar o verdadeiro. O juiz ele deveria recuar. Ex-juiz, né? Que ele já foi magnetizado, já perdeu o cargo. Vai continuar porque o Brasil é Brasil. Mas não dobrar a aposta. Quem magnetizou, aplicou a lei foi Donald Trump. Ele vai querer bater de frente com o Donald Trump? Eu não faria isso. Acho que é uma coisa anormal, loucura. Mas ele está perdendo o controle, ele está dobrando a aposta novamente. Ele está chamando a desgraça para o seu lado e para o Brasil. Eu acho que se os ministros do STF tiverem um pouquinho de juízo, eles vão orientar Alexandre de Moraes a recuar e ficar no seu canto. E fazer a coisa certa. E as coisas só tendem a piorar. Você vê a fala do Paulo Figueiredo, que ele, nesse discurso do Moraes, ele falou uma opção de coisa, que eu não coloquei o discurso todo, né? Você pode ver. Mas ele ameaçou, falando que as pessoas são milicianas. Todo mundo que está aqui falando alguma coisa é miliciano. Poxa, não é bem assim, né? E o Paulo Figueiredo, Eduardo Bolsonaro foram os mais atingidos que estão lá nos Estados Unidos. Então ele deveria ficar quieto. Mas não, ele vai no estádio de futebol e faz o sinal do dedo do meio. Isso aí foi ridículo, né? E todo mundo viu, o Donald Trump viu, se eu vi, todo mundo viu, você viu. Isso é uma postura, uma atitude de um juiz? Então, eu acho que ele perdeu o controle e surtou, do jeito que está aqui no vídeo. Ele parece que está surtado e não está entendendo o que está acontecendo. Então, Alexandre da Medicine News, nos ajude a chegarmos a 20 mil inscritos. Compartilhe esse vídeo para um amigo ou até mesmo um inimigo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, que é de graça.